Caros alunos, a gente está no capítulo 7, a gente vai começar o último bloco do capítulo 7, tá bom? E na aula passada, a gente tinha terminado falando sobre né, as taxas de NDS, né? A gente tinha terminado aqui, né? Sobre o gene que tem um mutante que causa câncer de seios, né? Inclusive na Angelina Jolie ela tinha essa variante, né? E a gente viu de que esse exon 11 do BRCA ele evoluiu mais rápido em seres humanos, sugerindo que a função mudou. Então, em ratos, em camundongos, em lemúrios voadores, em vários tipos de primata, a taxa é menor do que em seres humanos, e chimpanzés é maior do que um. Isso aí sugere, na verdade, que a evolução acelerou. Porque por deriva genética, o máximo que pode ser é 1 para 1. Então, um valor muito maior do que 1 é só possível pela ação da seleção natural. Bom, então vamos ver. Taxa num sinônimo elevada em relação ao sinônimo sugere que a evolução natural esteja atuando. Então, se o DN é, digamos, 0,1 para 1, né? Então 0,1, ou digamos, tem duas para 10, né? Então é 0,2, né? Então, a seleção está mantendo constante a proteína. PNDS média entre 0,2 a 1, a seleção deriva pode estar atuando, então não existe seleção natural forte, existe um pouquinho de deriva, talvez, né? Taxas altas de NDS, maior que 1, a seleção natural está mudando a proteína. É o único meio de que você pode mudar isso aqui para 2,6. Então, tem uma nova função esse X. E a gente acha que talvez tenha a ver com o tamanho do cérebro, né? Bom, aí aqui, para que serve todas as histórias de DNS? Bom, veja, se você é criacionista, você mata a gente. Se você usa a evolução para resolver os problemas, você salva pessoas. Então aqui a gente tem o vírus da gripe, né? O vírus da gripe, as várias gripes entre 65 e 1990, e você tem o número de mudanças que ocorreram, né? Então, essa é a data, esse aqui é o número de mudanças. E veja, a evolução das proteínas da gripe em 20 anos é equivalente a 3 vezes as mudanças que ocorreram entre homens e chimpanzés em 7 milhões de anos, tá bom? Então, né, 120 mudanças é 3 vezes maior, né? O ser humano, o chimpanzé, tem 40. Então, isso aí sugere que o vírus evoluiu uma taxa muito maior. E faz sentido porque as gerações do vírus são extremamente curtas e a população de vírus vai ser extremamente alta. Então, a taxa de evolução do vírus vai ser maior do que a dos seres humanos, né? Bom, agora, a maioria das linhagens dos vírus se extingue. Então, aqui, ó, várias gripes que tiveram, a maioria delas não deixou descendentes na população atual. Então, você tem essa linhagem aqui, dá origem a todas as gripes, e aí uma delas dá origem à próxima gripe, e assim por diante. Então, a gripe de Haiti, a gripe da Inglaterra, 69, a de Queensland, a de Memphis, a da Inglaterra, 72, Port Calma. Então, veja, e a grande pergunta é, se você usa a taxa de NDS nas várias proteínas que a gripe expressa, o que elas nos contam? E o que ela nos conta é que a taxa de evolução, ó, variação em sítios antigênicos e não antigênicos, né? Ou seja, na proteína de superfície do gripe, que é o ponto onde os anticorpos reconhecem, nas linhagens sobreviventes, nas linhagens extintas, a taxa, né, variação em sítios antigênicos e não antigênicos. Nas linhagens sobreviventes, os antigênicos ocorreram numa frequência muito maior do que os não antigênicos. Na verdade, isso aí significa o quê? Que mutações, então a taxa de NDS para os não antigênicos estão evoluindo livremente. Então, ó,
Nas linhagens extintas, o número de mutações que ocorreram no resto das proteínas é a mesma das... Tem uma taxa DNDS aqui, pois os não antigênicos, a maioria é S. Os antigênicos, a maioria é não sinônima, né? Então, veja, 31 por 35 dá mais ou menos igual a 1, né? Enquanto que 33 por 10 dá a taxa de DNS de 3. Ou seja, as linhagens que sobrevivem são as linhagens que apresentaram o vírus mutante, que mudou o sítio antigênico e se tornou invisível do sistema imune do homem. Então, essa linha aqui, se vocês olharem essa linha aqui, todas essas gripes, a mudança que ocorreu nas outras proteínas é igual às mudanças que ocorreram nas sítios antigênicos, né? Mas as linhagens que sobrevivem, elas sofreram mais mudanças no sítio antigênico do que qualquer outro sítio. Ou seja, a seleção natural, ela elimina os sítios antigênicos comuns. Mas os sítios antigênicos diferentes, o sistema imune ataca. Desculpa, o sistema imune ignora. Por quê? Porque nunca viu isso antes. Então, proteínas que ficam iguais, ou mais ou menos iguais, elas são eliminadas pelo sistema imune. Proteínas são diferentes, elas são favorecidas porque o sistema imune não enxerga elas. Então, a gripe que sobrevive, a gripe que tem uma taxa de NDS alta. Se você quer fazer vacina, você vai olhar todas as gripes do ano passado e você vai fazer uma nova vacina para as linhagens que mudaram a taxa de NDS. E é isso que a indústria farmacêutica faz. Então, gente, se você é criacionista e traz o criacionismo para dentro da biologia, você mata a gente. Você é um servo da matança. Né? Você é um bicho bruto e burro. Porque os vírus evoluem. E quem usa evolução na biologia para fazer vacinas salva as pessoas. Então, por isso que existe essa separação entre ciência e igreja. Ela deve ser mantida. E para a ciência a gente usa evolução porque produz hipóteses que são factíveis de teste empírico. E a gente consegue testar. Bom, então, isso que é tão importante vacinar, principalmente as pessoas velhas e as pessoas mais novas, né? Que são, né, a maior parte da mortalidade em forma de... Então, os jovens e os velhos morrem numa frequência maior do que as pessoas que estão com o sistema imune intacto. Então, vacinas que funcionam têm que ser prontas antes da próxima temporada da gripe, que normalmente é no inverno. Então, aí você corre para todo ano produzir vacinas que funcionam, mas a vacina tem que funcionar. Não pode soltar a vacina logo, só para fazer propaganda. Muitos políticos querem que solte a vacina agora, né? Mas não pode. Porque você não pode fazer uma vacina que funciona. Você lembra? Tem um famoso caso de uma vacina contra a gripe que matou mais gente do que a própria gripe. Então, isso aí não pode acontecer. Então, as vacinas têm que ser testadas e muitas das companhias farmacêuticas e dos governos, eles entendem isso. Então, não importa quem esteja no poder, não importa quem ele bate na mesa querendo, a ciência prevalece. Eles não soltam vacinas se não foi devidamente testada. Ela tem que matar menos gente do que a própria doença, né? E o que é interessante, dá para fazer vacina para tudo. Então, a taxa de NNS é usada para escolher no sítio antigênico as linhagens de vírus que vão causar infecção. E olha, é uma bola de cristal, funciona. E vale dinheiro. Por isso que a indústria farmacêutica ela não é criacionista. Porque se você é criacionista, você mata a gente. Ela é evolucionista. Ela usa a evolução, que é um fato, para prever qual a linhagem que vai matar a gente no ano que vem. Bom, aqui a gente tem a proinsulina. E a proinsulina é uma proteína que foi sequenciada pelo RNA mensageiro e aí sofre um corte e aí o A e o B, 30 aminoácidos e 21 aminoácidos,
são ligados com uma ponte de hidrogênio, né, de enxofre, e aí produz a insulina. E o peptídeo C é degradado, né? Não produz nada. Veja, a taxa de evolução do peptídeo C é muito mais rápida do que a taxa de evolução da insulina. Então, isso aí bate com a teoria do Kimura. Mas, ao mesmo tempo, também ilustra o fato de que o Kimura funciona para coisas que mutações sinônimas e assim por diante. Isso aí evolui por deriva genética. Porque a insulina não está evoluindo por deriva genética tanto quanto o peptídeo C. Porque a taxa de evolução dele é bem menor do que a taxa de evolução do peptídeo C, né? É cerca de umas 6 vezes menor, né? 2,4 versus 0,4, tá bom? Então, isso aí é um exemplo de que realmente, né? E aqui, ó, taxa de evolução nas porções de superfície no local onde o ímã se encaixa nas moléculas de hemoglobina. A superfície evolui mais rápido do que a taxa no lugar de encaixe. Por quê? Porque o lugar de encaixe não pode mudar. Então, Kimura usa isso aí como evidência de que a deriva genética afeta as proteínas de superfície, mas, ao mesmo tempo, isso é evidência para mostrando que estruturas que são funcionais, elas sofrem restrição da seleção natural, né? Bom, a taxa de NDS, ela, a gente viu que tem um monte de uso, né, dentro da medicina, dentro da farmacêutica e assim por diante, e ela pode ser usada em todo o genoma para identificar sítios onde a seleção natural atuou. Ela também pode ser utilizada para estimar a fração de sítios onde a seleção natural tem agido. Então, os trabalhos preliminares sugerem que cerca de metade das substituições são sinônimas da seleção e metade por deriva. Então, veja, no fundo, a OTA está certa e o Kimura está errado, porque metade da evolução das proteínas é por seleção natural, e metade é por deriva. Agora, no DNA, principalmente no DNA que é de genes, pseudogenes, que dependem da função, ele evolui numa taxa muito rápida. Tá? Então, provavelmente, só a teoria neutra do Kimura explica as coisas. Então, aqui, estimativas para espécies diferentes da fração de aminoácidos que sofrem seleção positiva. Então, na maioria das espécies de bactérias, não sofre. Então, é a bolinha com uma faixa no meio, né? Em fungos também, né? A maioria não sofre. Em insetos, um monte de insetos sofrem, né? E aqui, ó, muitas bactérias sofrem, mas olha, essas coisinhas, elas estão com um valor de estimativa de fração de substituição de aminoácidos que parece que foram levados para seleção natural. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, não tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tem seleção natural. Então, em fungos, a maioria parece ser neutra. Em Drosophila melanogaster, a maioria parece ser por seleção natural. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Em plantas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, não é, ó, o sinal de nada, não, indica não tem evidência significativa baseada no teste de McDonald-Creighton usado em todo o genoma da seleção natural. E o mais indica que tem evidência a favor, em diferentes coisas. Então, aqui tem evidência nessas espécies que tem seleção natural. E aqui em Homo sapiens parece que os genes que eles olharam não tinha, mas em galos e músculos tinha. Então, veja, né, tem genes que não estão evoluindo pelo teste McDonald-Creighton, não identificaram áreas com seleção, e tem outros genes que sim, né? Então, existe evidência de seleção natural. Então, a priori, parece que tem. Agora, uma outra coisa também é a evolução, emergência evolutiva. Quando a gente olha, faz uma filogenia das lisoenzimas estomacais nos vários animais, as enzimas, elas provavelmente evoluíram no olho e elas servem para quebrar a, a bactéria, né? Que depois as lisoenzimas atacam a celulose da bactéria, a parede de celulose, e quebram ela.
E aí é interessante porque no gado e no limo, eles produzem enzimas estomacais que quebram no estômago. Permitindo, então, eles comem fermento no estômago, as folhas, e aí quebram com enzimas estomacais as bactérias e aí tiram os nutrientes. Porque a vaca não consegue digerir as folhas, nem o lemu, mas as bactérias na barriga conseguem. Elas digerem as bactérias, tá? Então, o que é interessante é que tanto o lemu, né, na verdade, isso aí está errado, não é lemu, porque lemu é um primata de Madagascar, como vocês devem ter visto no filme né, de Madagascar, né? Os pinguins de Madagascar e assim por diante, né? Mas, esse, na verdade, é o langu. Então, isso aí está errado, não é lemu, é langu, o livro errou. Mas o langu, ele tem uma lisozima que, em várias posições, quando você faz hipogenia, diz que o lemu, desculpa, o langu, é grupo irmão das vacas em relação aos outros ungulares e outros primatas. Ou seja, como se eles fossem o mesmo bicho, mas na verdade não, é que houve convergência evolutiva. Então, muitas das, por exemplo, posição 14 ele ensina, posição 21 ensina, posição 75, ácido aspartico, posição 87, asparagina, posição 126, ácido glutâmico. Os mesmos aminoácidos estão nas mesmas posições, sugerindo que digerir as bactérias no rumen ou na barriga fermentada, a folha fermentada, fez com que as enzimas adquirissem a mesma função. Agora, uma evidência a mais é, o Watson. O Watson come muita folha, é uma ave da América do Sul, e aí tem mesozimas estomacais parecidas com o do langu e do gado, da vaca. Então, a convergência é evidência que a seleção natural atuou. Então, veja. Proteínas também, eu não lembro. Isso aí é um trabalho do Wilson. Então, né? Outra coisa também, veja, é, a frequência dos códons da bactéria e a frequência de expressão do RNA transportador é igual, sugerindo, então, que os a levedura também. Então, isso aí, as frequências relativas de códons imparelham-se à mudança do tRNA. Então, as colunas verdes acima são as frequências relativas de 6 códons de leucina e Escherichia coli. As colunas incisas abaixo são as frequências relativas das moléculas de tRNA correspondentes na célula. Dois conjuntos de códons unidos por um sinal mais são reconhecidos por uma única molécula de tRNA. Mesma relação, mas em Saccharomyces cerevisiae. Note que a tendência é diferente na utilização dos códons das espécies, o que reforça o ponto, né, de que existe seleção natural e ela opera para criar uma resposta ótima da proteína, né? Então, aqui, ó, trabalha frequências relativas de 6 códons de leucina na levedura. Genes são divididos em genes de utilização elevada e genes de pouca utilização. Genes de utilização elevada são frequentemente transcritos. Genes de pouca utilização raramente são transcritos. Note, códons tendenciosos são maiores para genes de utilização elevada do que os de genes de pouca utilização. E códons tendenciosos diferem entre as duas espécies. Os números são frequências relativas, eles são até 6. A frequência relativa menor do que 1 significa que o código é mais raro do que seria esperado. Maior do que 1 significa que ele é mais comum do que seria esperado, né? Então, é muito interessante, porque isso aí é forte evidência que a seleção natural opera a nível molecular, tá bom? Então, a tendência na utilização de códons pode ser causada pela seleção natural agindo contra determinados códons em um conjunto de sinônimos e por mutação tendenciosa. Para organismos celulares, a seleção natural pode explicar o padrão da tendência de utilização de códons. Então, a gente pode agora fechar esse último bloco, né? A teoria quase neutra de Otter supõe que um aumento na população leva a um aumento da seleção natural. Essa aí é a teoria de Otter, que ela conserta as ideias do Kimura. E alguns críticos acham que ela é uma teoria tão boa, que boa demais, teoria quase neutra, né? Então, isso aí, né, porque ele consegue prever todas as mudanças, né? Mas ele sente necessidade que ela seja testada de alguma forma, que não pelos mesmos dados que foram usados para gerar ela, tá? Então, isso aí se chama
fazer o teste com uma nova linha de evidência. Aí você aumenta a robustez da teoria, né? Mas a teoria neutra ela explica taxas elevadas em genes não funcionais, em partes terceira posição, que é mutações sinônimas, e assim por diante. Então, a teoria neutra explica bem isso. E os pessoas genes são o melhor exemplo, né, de uma evolução neutra, por deriva genética. Agora, a gente também viu que as taxas de NDS podem ser usadas para estudar a seleção natural, usando o genoma das espécies, né? Então, dados genômicos podem ser usados para estudar a seleção natural. E a taxa sinônimo-não sinônimo sugere a evolução natural esteve atuando. Então, a gente viu que DNDS baixa, a pressão está mantendo constante a proteína. Taxa DN-DS, lembrando que DN é não sinônimo, NDS é sinônimo. Entre 0,2 e 1, a seleção está evoluindo ou por seleção ou por deriva, né? Não dá para saber. Mas a taxa DN-DS alta, maior que 1, a seleção está mudando a proteína. E aí a gente viu que a gente pode fazer o teste McDonald-Creighton comparando a variação entre espécies com dentro de espécies. E claro que quando tem seleção natural operando, a variação entre espécies vai ser maior do que a gente observa dentro de espécies, né? Bom, isso aí, sozinho, esse teste acabou sendo abandonado, mas com a era genômica, a gente pode fazer isso ao longo de todo o genoma, identificar genes que estão evoluindo de uma forma mais rápida, né? Então, a gente viu que existem vários exemplos disso, né? E a genômica pode identificar sítios de evolução rápida, e a gente aí chegou à conclusão que metade da evolução, molecular, para pseudogenes, a teoria neutra do jeito que está perfeita. Para a terceira posição, também. Para exons e introns, os introns evoluem de uma forma muito mais rápida do que os exons. Mas, para aquilo que é expresso, proteínas são expressas, metade das trocas de aminoácidos são responsabilidade da seleção natural, metade é causada pela deriva genética, tá bom? Isso aí. E tendências de utilização de cordas podem ser usadas para seleção natural. Então, é uma evidência forte que a evolução molecular também se aplica à tendência de utilização dos cordas, que é o RNA transportador que atua com ele. Então, eu espero que vocês tenham chegado à conclusão que a teoria neutra foi um grande avanço. Ela explica muita coisa, mas existe evidência que a seleção natural também opera na evolução molecular. A teoria de Horta, ela conserta, e a teoria do Kimura, né, e amplia, né, a sua aplicação, mas tem alguns sítios que estão evoluindo por ação da seleção natural também. Então, a gente viu vários exemplos, uma delas era da vaca e do lambu, e a lisozima de estômago, que é usada para quebrar as bactérias que digerem as plantas. Então, eles comem plantas, fermenta, as bactérias estão causando a fermentação, e depois eles quebram as bactérias para pegar os nutrientes, tá bom? Então é isso. Então tem mais aí para vocês, né? Tenham um bom feriado, né? E o próximo bloco de aulas vai ser sobre o capítulo 8. Até mais. Tchau para vocês.